Eu acho difícil escolher uma, mas pegando assim um jogo razoavelmente recente, tem alguns anos, mas enfim, seria na campanha de Monster Hearts que a gente publicou na Terceira Terra. E eu escolheria o episódio 6, que é o episódio da festa, o episódio de Halloween. É um episódio que eu tinha pensado no que eu queria que acontecesse desde o começo do jogo. E eu tinha lançado como uma brincadeira para os jogadores: vai ter um episódio de Halloween e vai ser uma festa. E aí eles abraçaram demais a ideia. E aí, quando chegou a hora do jogo, aconteceram várias coisas importantes para o jogo. Vários personagens apareceram pela primeira vez, personagens importantes fizeram coisas que marcaram o cenário. Vários dos personagens mostraram a sua verdadeira natureza pela primeira vez. Então, e o timing eu acho que foi perfeito assim, do jogo. O ritmo foi bom, o timing foi bom, os acontecimentos foi bom, ele terminou na hora certa. Então, se eu tivesse que escolher assim, acho que a mais impactante seria essa, pelo menos dos últimos tempos. A partida de RPG mais impactante que eu já tive foi... Na verdade foi uma partida que a gente jogou até pouco, mas era quando a gente tinha uma mestra. Eu veio até aqui em casa, assim, a Helena. Isso faz muito tempo, eu tava fazendo jogos ainda na época. E ela fez todo mundo assim chegar e ela quebrava os personagens, assim, tipo, em termos de tu desse um background que tivesse furo, ela te quebrava no meio, assim, e de formas assim muito satisfatórias, no sentido de que tu acabava te sentindo pelo personagem, assim. E eu tinha feito um cara meio que era uma coisa na época que eu fazia muito. Hoje acho que eu também sou uma pessoa diferente, os personagens refletem isso. Eu fazia um palada meio Charles Bronson, assim, que ele tinha virado paladino. Ele tinha visto e pego o poder divino à força depois que mataram a esposa e o filho dele, ou a filha dele. Era um negócio, era um trope meio comum, né, meio justiceiro, que eu usava. Eu era outra pessoa, mas, cara, quando ela viu que eu não sei, eu saí daquela sessão sentindo muito pelo personagem, assim, sabe, interpretando e tal, mas sentindo, cara, que vida de merda, né? É isso. Qual a sessão de RPG que mais causou impacto em mim? Não sei, talvez a primeira vez que eu mestrei foi Hero Quest. Foi quando eu percebi que eu dava bem, que eu gostava daquilo, e que eu ia me divertir muito por longos e longos anos. Cara, é difícil. É difícil dizer. Até porque ano que vem eu tava até conversando com o Natão, amigo aí dos RPGs, no Twitter e tal, que ano que vem completo 30 anos de jogo. Então, cara, rolou muita coisa já, muita coisa importante, muita coisa marcante e tal. Mas eu acho que talvez o mais impactante, assim, no universo recente foi o fechamento de campanha de DC Heroes que o meu irmão de Bor mestrou. Nós jogávamos com o sistema DC original da Mayfair Games, mas para poder retornar a campanha e depois finalizar efetivamente, né, a gente usou Mutantes e Malfeitores, né, o Mutantes e Mastermind, no misto aí de edição 2 para edição 3. E eu joguei com um personagem meu que ele meio que estava saindo da aposentadoria, porque a gente contava que ele passou o tempo todo, desde a última vez que a gente jogou até o período atual, meio sem atividade heróica. Então ele estava meio que retornando, meio fora de forma, assim. E foi muito legal reviver esse personagem, é um dos meus personagens preferidos, assim, jogos de super-herói, que era o Fantasma. E não apenas foi divertido fazer todas as ações com os poderes dele, que eu realmente adorava causar, né, contra os vilões, assim, usando as habilidades dele de dispersão, de possessão e tudo mais.
mas foi muito legal porque envolveu o sacrifício final do personagem. Então foi muito gostoso poder fechar uma campanha, que é uma raridade, conseguir fazer isso. Acho que não é todo dia que a gente consegue encerrar uma campanha assim, mas com sucesso, com um gostinho legal. E com um sacrifício heróico sempre fica melhor no final. Então eu gostei bastante, né? Me impactou muito assim, conseguir realizar dessa forma. Bem, qual foi então a sessão que mais impacto teve sobre mim? A sessão de RPG que criou uma diferença ou que marcou algum tipo de transição? No meu caso, já existiram muitas e por diversas razões. No meu caso, vou falar da que correu-me bem, porque houve uma que correu bastante mal logo no início quando eu comecei a jogar RPG. Fica para outra altura. Mas acho que provavelmente a sessão que teve mais impacto sobre mim e que, especialmente como mestre de jogo, foi uma sessão de Call of Cthulhu, um cenário clássico que vem no livro, quase todas as edições, ou a partir da quinta edição de Call of Cthulhu, chamada The Edge of Darkness. Edge of Darkness passa-se numa casa ao pé de Arkham, pois bem, e foi uma sessão que correu especialmente bem, porque todos os jogadores estiveram envolvidos. Tive alguns jogadores e amigos meus que inclusive disseram que aquela foi a melhor sessão de RPG que tinham tido, que gostavam muito de RPG, e todas as outras sessões a seguir essas tinham que ser tão boas e tão divertidas como essa. Portanto, acabou por ser um marco. Realmente eu, como mestre de jogo, percebi que tinha as capacidades, tinha as ferramentas possíveis para criar uma sessão cheia de envolvência, cheia de suspense, mistério, horror, que é o caso desse cenário. A ação envolve rituais, casas abandonadas, mistérios do passado, tudo passado tudo decorrido nos anos 20, e foi uma ação que realmente teve impacto para mim. Eu acho que consolidou mesmo o gosto pelo meu hobby. Já tinha jogado algumas sessões e algumas histórias de RPG, mas efetivamente esta, como mestre de jogo especialmente, foi que cimentou depois a minha vontade de querer sempre pôr alguém a jogar, contar as histórias que tivesse para contar, fazer as pessoas divertirem-se e divertir-me também a mim, e pensar e aprender coisas com o RPG. Portanto, tenho que dizer que essa provavelmente foi a sessão que mais impacto teve sobre mim, essa sessão de RPG. Eu tive 2 sessões de RPG que foram, acho que, as que tiveram maior impacto pra mim, por 2 motivos diferentes. Uma foi uma sessão de Mago Ascensão, que eu joguei ainda adolescente, ainda estava no ensino médio, e foi uma sessão muito forte em que a gente tinha vários amigos jogando, né, e que as personagens estavam passando por uma situação no relacionamento entre elas que foi muito parecida com uma situação que nós estávamos vivendo na vida real, e acabou rolando uma transferência assim de sentimentos, e foi uma cena muito intensa e muito bem representada, e enfim, foi muito impactante, e a gente terminou a cena todo mundo quase chorando, e foi muito forte. E até hoje, quando alguém me pergunta sobre o impacto de uma cena de RPG, essa é uma das primeiras que me vem à mente. A outra sessão mais impactante para mim foi a sessão em que a gente encerrou uma campanha de mais de 3 anos de duração, 3 ou 4 anos de duração, de lobisomem, e a nossa matilha já tinha passado por poucas e boas, já tinha tido personagens que tinham morrido, e a gente conseguiu chegar num momento em que a gente conseguiu derrotar o principal vilão e salvar o mundo, e foi muito bacana participar de uma sessão em que a gente começou com personagem iniciante e terminou com personagens em nível bem alto e fazendo coisas altamente relevantes. E
é uma sensação muito gostosa de ter feito parte de uma história tão boa. E a gente tentou continuar depois com uma nova sessão e que usou esse universo, né, com os efeitos da nossa primeira campanha, e foi muito gratificante ter esse impacto todo. Acho que essa foi a pergunta que mais me fez pensar. Eu voltei na memória de centenas de RPGs que eu joguei ao longo dos anos e eu sempre me lembrava de algum momento numa campanha, numa sessão de jogo. Aconteceu isso que foi memorável, aquilo, mas não estava me lembrando especificamente sim, de uma que fosse a sessão inteira foi a mais impactante. Até que eu me dei conta de que, à medida que eu fui voltando nas minhas memórias, me dei conta de que a mais impactante foi a primeira. Natal de 1994, não, Natal de 93, ou seja, de 93 para 94, nós ganhamos de Natal a caixa da Grow do D&D, que tinha saído no Brasil. Pô, agora eu não sei se foi 93 para 94, 94 para 95, não lembro. Enfim, isso não é importante. Nós nunca tínhamos jogado RPG antes, nós tínhamos vários jogos de tabuleiro da época, né? Tipo o Jogo da Vida, Banco Imobiliário, War, o que mais? Enfim, a gente comprou aquilo como sendo um jogo de tabuleiro que você podia jogar. Essa era a atração, né? Nossa, é um jogo de tabuleiro que nunca acaba. Era isso que a gente sabia sobre RPG. Eu com 13 anos, meus dois irmãos do meio com 11. Então, caixa do D&D, toma Marcelo, você que vai aprender a jogar o jogo, para explicar pra gente. Então eu passei aquela tarde deitado no carpete, enfiado num quarto. O D&D, aquela caixa, o New Easy to Master, tem uns encartes que você, uns papéis cartonados que te ensina a jogar o jogo sozinho. Você aprende a jogar o jogo com a caixa como sendo o DM. E aí, depois que você termina, você vai pegar essa mesma aventura, que é a Fuga da Dungeon de Zanzibar, e vai mestrar para um grupo de amigos. E aquela primeira sessão em que primeiro eu joguei sozinho, isso foi no mesmo dia. Eu estava no quarto jogando aquilo enquanto meus dois irmãos e mais acho que 2 amigos do colégio, provavelmente ou eram da minha turma ou era da turma dos meus irmãos, estavam na sala esperando eu terminar. Provavelmente estavam jogando videogame ou batendo papo, uma coisa assim. Mas eles ficaram esperando eu terminar a aprender o jogo, que era uma sessão de jogo para mim, né, para o futuro Dungeon Master. Jogar aquilo e depois passar, foi uma experiência impactante, e depois passar essa experiência para os meus jogadores naquele momento, para os meus irmãos e meus amigos, é uma memória indelével. Eu nunca vou esquecer a sensação a mágica do momento, de descobrir uma forma completamente nova de entretenimento. E esse mundo que você cria na sua própria cabeça com a ajuda dos seus amigos. A experiência de explicar para eles a construção do personagem. Não, você vai montar o seu personagem. Rola os dados aí, vamos ver quão forte você é, quão inteligente você é, quão rápido você é. Aquele momento em que é o personagem do Axel, que é um NPC, e ensina através dele para os jogadores como usar os dados poliédricos, né? Esse é um D12, esse é um D10. A fuga daquela prisão, a ideia de, nossa, mas pera um pouquinho, eu posso fazer esse monte de coisa aqui. Na ideia a gente pensava, eu posso fazer o que eu quiser, nossa, mas fazer o que você quiser, dentro das regras, mas essa liberdade para você fazer o jogo da maneira como você quiser, dentro das regras que todo mundo concordou, aquela sessão toda foi a coisa mais memorável que aconteceu comigo em se tratando de RPGs.